Eu quero compartilhar com você algo que, quando eu aprendi, reorganizou completamente a maneira como eu tomo as decisões na minha vida, especialmente as decisões financeiras. É algo extremamente simples, mas também profundo. O seu corpo acredita em tudo que a sua mente diz. Já vim me ensinando e aplicando esses pilares em outras plataformas para as quais eu gravo e também dentro do meu projeto social. Mas hoje a gente vai se aprofundar. Vamos sair totalmente do raso. Eu vou te explicar o que acontece no seu cérebro quando você repete determinadas frases e como isso reflete no seu comportamento. E é claro, como é que a gente vai sair desse padrão? Como é que vamos virar o jogo? No filme A Origem, quando uma ideia é plantada no inconsciente, reorganiza toda a percepção de uma pessoa. Uma vez que uma ideia se aposta do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum... Na vida real, isso acontece de uma maneira muito menos cinematográfica, mas ainda muito mais frequente. Então, se eu te pedir agora para não pensar no guarda-chuva preto no canto da sala, você vai pensar em um guarda-chuva preto no canto de alguma sala, muito provavelmente na sua sala. A questão que é a palavra, ela cria uma representação mental, né? Como um molde, uma imagem que vai representar aquilo que você está falando. Essa representação mental vai ativar um lado emocional. E essas emoções vão liberar substâncias químicas no seu corpo. Não são emoções subjetivas, elas são respostas biológicas. E essas respostas moldam a forma como decidimos. É basicamente muito simples pensar em um passo a passo. A palavra cria uma figura que vai liberar um sentimento. E esse sentimento, liberando substâncias químicas no seu corpo, vai representar ou moldar o seu comportamento diante dele. Uma palavra que remete a você prazer, conforto, lazer, provavelmente vai liberar a substância da dopamina, que estão associadas a esses sentimentos. Já palavras que remetem a você raiva, rancor, ódio, vão liberar um monte de cortisol. E dependendo do estado que você está, seja ele cheio de dopamina ou cheio de cortisol, isso vai influenciar completamente nas decisões que você vai tomar naquele momento. Exemplo disso seria quando você diz, eu não dou conta. O cérebro interpreta como uma ameaça direta. Então o sistema límbico entra em comando. O corpo reage reduzindo energia. E a decisão que você toma a seguir não vem de uma maneira estratégica. Ela vem do medo. Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, explicou isso perfeitamente quando ele trata de economia comportamental. E explica pra gente que a maioria das nossas decisões financeiras são tomadas diante das nossas emoções, de maneira irracional e não de maneira racional. São moldadas pelo nosso estado emocional, o nível de ameaça percebida e o grau de segurança interna naquele momento. A pessoa que diz eu sou organizada com o dinheiro ou eu estou me tornando organizada com o dinheiro passa a criar uma identidade. Já a pessoa que diz eu não me dou bem com investimentos, eu não sei investir, cria uma resistência. O corpo passa a evitar. E tudo isso se conecta diretamente ao medo e ao comportamento de curto prazo. Preditividade seria quando você repete tantas vezes algo que o seu corpo começa a prever que aquilo seja verdade. Sendo assim, ele vai se comportar se adequando àquela previsão. Então quer dizer que eu só preciso ficar fazendo afirmações positivas que tudo vai dar certo? Não. Não é bem por aí. Frases irreais não funcionam porque neste momento o cérebro identifica inconstâncias. Quando eu falei para você do guarda-chuva preto no canto da sala, você pode até ter pensado e imaginado o guarda-chuva, mas você sabe que lá no fundo foi uma ideia implantada, não foi algo que você realmente viu. O guarda-chuva ele não é real. Então quando você apenas olha no espelho e diz eu sou incrível, não funciona, porque você não acredita verdadeiramente naquilo. Mas quando você olha com honestidade e diz, eu sou capaz de aprender, eu consigo melhorar, aí sim, você está dando espaço para mudar um sistema interno. E como reprogramar a palavra? É claro que eu não ia deixar você sair daqui te entregando todo esse conteúdo sem um sistema que você realmente possa aplicar. Então esse é o momento de pegar papel e caneta e anotar esses 5 passos. Primeiro, identifique o discurso automático. Quais são as frases que você vive dizendo para você mesmo que nem percebe? Elas já saem totalmente sozinhas. Segundo, entender quais emoções elas ativam em você. Quando você repete essas palavras, qual é o sentimento? Como é que a sua postura fica? O seu corpo tensiona, os seus ombros baixam?
Como você se sente nesse momento? Terceiro, substituir por uma frase possível. Você não vai falar algo que seja completamente irreal ou completamente oposto do que você acredita. Começar a liberar espaço para que a mudança realmente possa vir. Quarto, criar um pequeno comportamento que possa reafirmar que aquela nova frase é verdadeira. E quinto, repetir esses passos até que o cérebro registre isso como verdade. Um exemplo disso seria uma cliente que sempre dizia: eu sou péssima com o dinheiro. Mas em algum momento ela começou a reprogramar e passou a dizer: eu posso aprender a me relacionar melhor com o dinheiro. Ela não virou outra da noite para o dia, mas naquele momento ela abriu espaço. Ela criou uma fenda para que algo pudesse mudar. E esse espaço é que foi preenchido por novos comportamentos. E quanto mais ela ia vendo afirmações de que aqueles comportamentos estavam sendo instaurados, que aquela frase poderia ser verdadeira, que ela realmente estava aprendendo, o cérebro ele foi aceitando aquela nova identidade. Quando você muda a palavra, você muda também a percepção. E quando muda a percepção, você consegue modificar a ação. E é justamente a ação que determina o seu resultado financeiro. O seu maior investimento é em você e ele não começa no banco. Ele começa justamente nas palavras que você decide alimentar para você mesmo.